Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesta conferência que eu tenho gostado imenso e tem sido bastante produtiva. Nós vamos terminar com um painel onde vamos falar sobre educação e formação, que eu penso que ser o grande alicerce de tudo o que foi falado anteriormente. Não existe, na minha opinião, inovação forte se não houver primeiro uma componente de educação também bastante forte, e isto no seu todo apresenta-se como uma estratégia que demora tempo e que tem que ser levada com medidas a médio e longo prazo para poder ser atingida. Eu gostava de apresentar primeiro os membros deste painel. O meu nome é Gonçalo Bernardes, eu sou professor associado na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e também dirijo um laboratório no Instituto de Medicina Molecular em Lisboa. Temos também a professora Gabriela Gomes, que é professora de Matemática e Estatística na Universidade de Strathclyde, aqui também no Reino Unido, em Glasgow, e o professor George Perry, que é professor de Biologia e investigador principal na Universidade do Texas, em Santo António, nos Estados Unidos. Obrigado a todos por estarem presentes, em primeiro lugar. E o grande objetivo desta sessão e deste painel, este painel pretende discutir a importância da educação e formação no que diz respeito à saúde. Quem educa é quem é responsável pelos futuros médicos, enfermeiros, cuidadores e por quem pratica qualquer técnica relacionada com o bem-estar humano. Uma vertente também vamos trazer aqui a esta discussão é o quão importantes são as outras disciplinas, que na nossa opinião é bastante importante haver uma formação multidisciplinar dos nossos profissionais. E finalmente gostaríamos de discutir o caminho a ser percorrido, se passa realmente pela inclusão de novos atores na criação de bem-estar, tal e qual como nutricionistas, outros atores que considerem que a prevenção da doença está relacionada com a cura e deve existir sempre. Estes são os tópicos que vamos debater aqui neste painel. Vamos também ter um mix entre português e inglês. George, I was just mentioning that you will be addressing the panel in English. And I think so. Yes. Eu gostaria de começar, se calhar, com algo que discutimos entre nós anteriormente, e começar pela Gabriela e falarmos da importância que esta pandemia também deixou no ar em relação a entendermos números do ponto de vista da comparação, por exemplo, de dados estatísticos, que é algo que ouvimos a toda a hora hoje em dia. E se isso já está refletido de alguma forma nos programas de ensino. Olá, boa tarde a todos, é um prazer, é uma honra estar aqui. Portanto, eu acho que, eu sou matemática e tenho estado a trabalhar na análise dos dados da pandemia e a desenvolver modelos matemáticos. Portanto, eu acho que a presença da matemática ao longo de toda a pandemia foi muito evidente para todos nós, e acho que até algo que pode ter causado surpresa a muitas pessoas descobrirem que afinal gostam de matemática, pensavam que não gostavam, mas afinal gostam de matemática, entendem o seu valor, e eu acho que nós temos que capitalizar nisso. Portanto, nós temos que continuar a trazer questões interessantes para a população em geral, questões matemáticas interessantes para a população, fazer ciência cidadã, envolver as pessoas na investigação em matemática aplicada, porque as pessoas gostam de matemática quando isso lhes diz respeito, quando veem que isso que tem essa proximidade. Em relação à importância, porque é que a matemática foi tão importante nesta pandemia? Eu acho que tem muito a ver com estes paradigmas da prevenção e da cura da doença. O peso da prevenção
é amplificado nas doenças infecciosas. Porque se a prevenção é importante numa doença não comunicável, uma doença não infecciosa, se estamos a prevenir uma doença, estamos a fazer com que uma pessoa não vá ficar doente, portanto é algo de extremamente louvável. Mas numa doença infecciosa, nós estamos a prevenir que uma pessoa fique doente, mas também a prevenir que essa pessoa vá transmitir a doença a outros, e isto só se consegue contabilizar isto fazendo modelos matemáticos. Como nós sempre ouvimos tanto, uma pessoa infecta duas, outra infecta outras duas, portanto nós estamos ao evitar uma infecção, nós estamos a evitar uma série de infecções por aí fora. Por outro lado, isto não é sempre, não podemos dizer que estamos a evitar um exponencial de infecções, porque eventualmente isto acaba por saturar, porque se uma pessoa foi infectada por mim, essa pessoa não é infectada pelo meu irmão, porque se for também exposto ao meu irmão, se estivesse infeccioso, já tinha sido infectado e estava imune, portanto isto acaba por chegar a uma saturação. Portanto não é um cálculo simples, nós temos que construir estes modelos matemáticos e quantificar estas coisas, até para conseguirmos avaliar qual é o impacto de uma determinada estratégia de intervenção. E eu acho que isto foi muito vivo, estas contas estiveram muito presentes no dia a dia de todos nós ao longo da pandemia. E tendo a Gabriela também estado envolvida em algumas comunicações e comentários sobre o que significavam os números, a Gabriela acha que a população no geral está preparada para entender realmente o que querem dizer e qual é a percepção também da comunicação social em relação a esses próprios números? Eu estive muito ativa no Twitter e foi uma surpresa grande eu ver o interesse das pessoas, se calhar até mais do que através da comunicação social, porque no Twitter eu estava em contacto direto com as pessoas. E pronto, ainda ontem eu estava aqui até à meia-noite a trocar tweets com pessoas que me vinham então se compararmos a curva de Portugal com a Espanha, nós poderemos concluir se o que fez baixar esta última onda que nós tivemos foi a sazonalidade ou se foi a imunidade de grupo e qual é o efeito que as vacinas estão a ter. Portanto, isto são conversas que eu tenho assim, até à meia-noite estou aqui a trocar tweets com pessoas que estão genuinamente interessadas e que em grande parte dos casos não são cientistas, é mesmo interesse e fazem cálculos e enviam-me e perguntam-me o que é que eu penso. Agora, uma coisa que dificultou um bocadinho esta abertura de toda esta comunicação foi que apareceram aqui duas correntes matemáticas, digamos, para interpretar os números da pandemia. Uma era uma corrente baseada numa homogeneidade na população, os indivíduos eram todos igualmente suscetíveis, igualmente expostos à infecção, fazendo eu tentei explicar isto várias vezes na comunicação social, com estes pressupostos nós vamos chegar à conclusão, vamos tomar o pulso à pandemia, qual é a dimensão que nós esperamos que esta pandemia venha a ter, dado aquilo que se pode medir e dada esta homogeneidade, e chegamos à conclusão que a pandemia terá uma determinada dimensão. Quando nós incorporamos heterogeneidades nestes modelos, heterogeneidades que foram medidas no passado e outras que ainda não se sabe bem como quantificar, ao introduzirmos estas heterogeneidades no modelo, nós vamos concluir que afinal a pandemia parece que vai ser apenas 1/3 daquilo que os outros modelos diziam. E criaram-se aqui duas correntes e ainda não se chegou a consenso. Portanto, enquanto que a primeira corrente homogénea da pandemia maior é a base para estas estratégias que nós tivemos de lockdown, portanto este confinamento generalizado, de acordo com a outra estratégia nós conseguíamos acomodar melhor a mitigação da doença com a mitigação da economia e tentar fazer umas estratégias, digamos, mais focadas nos grupos de risco.
portanto, tentar proteger melhor as pessoas que tinham mesmo risco de adoecer, de ter doença severa e eventualmente de morrer, de fazer um confinamento mais focado e não confinar tanto a sociedade toda. E pronto, isto continua, portanto, esta discussão continua, não só na comunidade científica, mas estendido à população em geral. Obrigado. I will now ask something to George, and then I will come back to how we can implement more maths in our education systems and how necessary that is. And George, you have been very interested in how this pandemic and this infectious disease caused by SARS-CoV-2 is impacting also, or has been impacted by other diseases. Can you tell us a bit about that? How other diseases are impacted by this, by COVID-19? I think what's been, well, first beforehand, I'm really honored to be speaking at the Diaspora, and together with both of you. Thank you very much for the invitation. And what I think the COVID has really highlighted is the issue that diseases don't exist in a void. Especially, I think we've appreciated that for chronic diseases like heart disease, etc., that it's related to lifestyle, genes, and exercise. But this is becoming to be more clear for many and many others. And in the United States, when it became clear that the COVID was disproportionately affecting people that were minorities, I went, surprise, surprise. That's true for so many diseases. In the case of Alzheimer's disease, you're at 2 to 3 times greater risk if you're in a minority group. But dissecting that has still not occurred for Alzheimer's disease. Is it due to education, lifetime stress, or nutrition, etc.? It's not there. And underlying a lot of these changes, and for COVID and Alzheimer's disease, as well as heart disease, is one of the biggest health problems facing the world, which is metabolic syndrome. Those are the precursors of diabetes, obesity, insulin insufficiency, etc. And to appreciate that even exposes people to infectious disease is a new thing. So fitting into that piece, and then an appreciation, which I think has not happened throughout the world, is that none of these diseases, none of the common diseases are linear. As Ron DePino talked about them, they began years earlier at birth. For Alzheimer's disease people, which is my area of expertise, people say they begin 20 years earlier. And when I was in a debate advocating for a different approach to the disease, I actually said, well, they begin in utero. They begin as early as is possible, and from epigenetics, maybe, generations before. So we need to really see diseases in that context. The other piece that I advocated through both the journal I edit, the Journal of Alzheimer's Disease, as well as foundations that I serve on the advisory board, is the issue of aging. The people that were most susceptible to death and bad outcomes in COVID were the aged. And when I learned that 80% of the people that died in New Jersey were in nursing homes, and a very high percentage was in New York, I thought it was important to go beyond the politics of blaming governors or others, but really to know whether people with Alzheimer's disease were more susceptible. 48% of people in nursing homes have Alzheimer's disease, and I knew they had respiratory problems very often. So I thought it was critical to evaluate them. Well, the answer is it still hasn't been evaluated, except for people who have looked at some of the records. And one of my collaborators, not with me, separately, published that people with Alzheimer's disease are twice as susceptible to dying of COVID. But the records are not there. Later I can talk about the issue of education more directly. Thank you.
I think we will focus briefly on soon on education. The thing I'd like to add is that perhaps with this pandemic, what became evident here is that the world, and in particular the Western world, was not in very good health. It caught the world and the population not with the best health, and this is something we need to address and be better prepared and in better shape as a society to have better health in general, where we have so many big problems with neurological diseases, with obesity becoming really key factors in our society. So one thing, and now switching to Portuguese, uma coisa que eu gostava de voltar a falar com a Gabriela, prende-se com o que é que podemos fazer para que o nosso sistema de ensino, os sistemas de ensino, principalmente até ao final do secundário, que é uma educação muito importante, não só uma educação, acho que temos passado a educação ao passar conhecimento para que as pessoas tenham dados e conhecimento para que possam realmente resolver problemas, que são duas coisas diferentes. Uma é transmitir apenas, dar dados e dar matéria, que é muito o estilo de ensino que eu diria que nós temos espalhado pelo mundo, mas particularmente em Portugal, para um ensino em que passamos conhecimento e fazemos com que os alunos tenham capacidade de pensar e de resolver problemas. E qual é o papel, o que é que se devia fazer do ponto de vista da matemática nesse mesmo percurso? O que é que seria desejável? Bom, eu penso que nós temos muito pouca exposição à matemática aplicada ao longo da nossa educação, isto baseado na minha própria educação, mas já foi há muitos anos, mas também das minhas filhas que têm 20 e tal anos, e portanto é mais recente. Eu penso que matemática, a aplicação da matemática é algo que os alunos têm, em que as pessoas normalmente têm muita dificuldade. Eu tinha inclusive colegas que eram alunos excepcionais à matemática e a cada uma das disciplinas, mas quando lhes colocavam uma questão de matemática aplicada, por exemplo, um barco vai atravessar o rio, a corrente vai a determinada velocidade, a que ponto da outra margem é que o barco vai chegar, e a dificuldade era grande comparada com temas de matemática pura. Agora, eu não sei se isto devia ser incorporado na disciplina de matemática ou se devia haver uma disciplina especial para modelação matemática, porque nós, no fundo, usamos muito a matemática na disciplina de física, não é? Nós em física resolvemos problemas de matemática aplicada, mas na biologia não. E na química também, na biologia se calhar não, e em outras áreas se não está, se calhar ciências não há mais nenhuma no secundário, no básico e no secundário, mas uma disciplina de modelação matemática em que nós confrontávamos na mesma disciplina tínhamos aplicações à economia, aplicações a questões sociais, aplicações à biologia, e víamos as semelhanças entre a forma de modelar esses vários problemas em disciplinas muito diferentes. Eu não sei se isso poderia merecer uma disciplina só por si, ou se poderia ser incluído na matemática. Se calhar incluir na matemática pode ser difícil porque já está um programa, se calhar já tem um programa cheio. Eu acho uma excelente ideia. Eu acho uma excelente ideia porque sou claramente um defensor da multidisciplinaridade e acho que é essencial dotar as pessoas de ferramentas nestas diferentes áreas. E muitas vezes aquilo que nós fazemos em muitos sistemas de ensino é afunilar o mais cedo possível em direção a uma certa área, sendo que que eu penso que faz mais sentido é deixar em aberto. Por exemplo, na Universidade de Cambridge não existe um curso de matemática, ou não existe física ou química desde o início, existem ciências naturais e existem ciências físicas, onde os alunos são expostos às diferentes disciplinas e depois no terceiro e quarto ano sim conseguem ter disciplinas mais focadas num tema que lhes é mais de agrado. Mas sem dúvida que o que estava a dizer é uma excelente mas também pode haver
iniciativas extracurriculares, não é? Se houvesse um instituto ou alguma entidade especialmente vocacionada para este tipo de formações, podia oferecer essas formações de forma extracurricular para os interessados. O ideal seria um lugar onde se também fizesse investigação nessa área e tivesse uma componente de ciência cidadã e até eventualmente que pudesse prestar serviços quando acontecem crises como estas, uma entidade que tivesse disponível para prestar serviços às empresas, como no início da pandemia tive empresas que me contactaram que queriam fazer um plano de contingência e se eu podia dar apoio nisso, ou ao governo, como se viu, também teve que recorrer a especialistas para essa é uma palavra que foi muito usada durante a pandemia, os especialistas, e uma coisa que há uns anos aqui no evento da Royal Society aqui em Londres que foi dito é que muita da capacidade do conhecimento de um país pode-se rever na capacidade que a sociedade tem em avaliar. E isto é muito importante, não é? Porque isto sugere que haja uma capacidade da sociedade de entender o que está a passar em diferentes áreas. O quão transparente acha que ficou durante esta pandemia? O quão transparente é? Quem são os advisors? Quem dá conselhos aos políticos? Quem é que são os especialistas que são escolhidos? Quem são os especialistas que aparecem em prime time na televisão? Será que são as pessoas ideais? Será que nós temos capacidade como sociedade de perceber se eles são ou não são as pessoas mais indicadas para estar ali? Eu, em relação a isso, eu tenho, talvez uma crítica que não é específica a Portugal, mas no geral, e que se prende muito, se calhar, ao facto da sociedade em geral não ter educação suficiente para ter mais opinião crítica, porque houve uma preocupação grande por parte formaram-se estes grupos que aconselham os governos, mas esses grupos foram formados de forma a que saísse de lá uma recomendação o mais consensual possível. E, portanto, os eventuais especialistas que não estavam de acordo, que tinham se calhar umas posições que divergiam um pouco desse consenso, não eram incluídos nesses grupos. Pronto, é uma forma de chegar a consenso, não a melhor, penso eu. Mas isto, talvez tenha havido uma necessidade de fazer dessa forma para não confundir as massas, não é? Devido, se calhar, a uma formação incompleta por parte da população em geral. Talvez tem tudo a ver com a mesma coisa, não é? E educação de todos é a melhor coisa. Sim, sem dúvida. Educação e conhecimento são as ferramentas mais importantes durante a formação académica dos indivíduos. E claramente que uma educação forte no ensino secundário, que depois também tenha a possibilidade de fazer um ensino superior, traduz depois em profissionais com uma capacidade mais forte e com uma capacidade também de inovação mais forte, e isso está diretamente relacionado com a prosperidade dos países. E aí eu penso que ainda há um caminho forte para Portugal fazer, que ainda tem que ser um caminho de médio prazo e deveria haver um plano bem claro do que é que nós queremos ser daqui a 20, 30 anos, e é algo que, como português, me preocupa. George, I'd like to ask you if what is your opinion on what will be the effects of the pandemic on education? And when I say education, I would separate until the 12th grade and then at the university level. I think in the university level, it's going to have a transformative effect. I feel like it was like being pushed off from the deep end of the pool to learn swimming. Prior to COVID, I developed an online course, a MOOC, with 4,000 students. But that's totally different than teaching in a broad way for all the students, totally online. I had never done that and had to set it up.
And initially, I felt, being from the older generation, that I was shortchanging the students because they weren't having as much interaction with me. I wasn't able to provide insights, and I changed the curriculum to be much simpler. Well, the outcome of this was I got the best teaching ratings I've ever received. My students immediately improved their retention of material, and I thought it was extremely transformative. When I discussed this with my colleagues, they were all convinced that all the students want to come back and have interactions with them. And I think it's variation of it. And how I think this changes things, I think because we all got pushed out into the deep end, we're going to be much better at delivering education online. And I think that's going to be really helpful for general education. Whether it'll be helpful for all of academics, maybe we won't need as many professors, or we'll need them in different ways. So just as COVID helped, exposed some of the health disparities and revealed how we deal with the aging population, maybe not in the best way for the United States, I think the other part, online education, is going to be transformative to help people learn, and not just at the margins as it's been in the past. Yeah. I would say I agree with you, especially at the higher education, but still with the first years and until the end of the 12th grade, online education is much more challenging, and of course, I think that. I would like to add, I teach graduate courses and I teach a freshman course, and where the benefit was not in the graduate course. I would say that would have been better face-to-face. I think all the students agreed. But in the freshman course, which is 18 and 19-year-old students, I think that it was almost universal. They preferred to take online courses with me. Ok, very good. Talvez mudando pouco aqui, passando a uma fase onde nós também podemos pensar no que é, idealmente, o que é que nós gostaríamos que pudesse acontecer em relação a Portugal. Gabriel, se tivesse a possibilidade de montar uma estratégia, vamos dizer, a médio prazo, quais é que acham que eram os pontos essenciais no currículo, ou seja, em Portugal, deviam ser estabelecidos na educação, principalmente até ao final do secundário? Quais eram os grandes desafios e o que é que acha que deviam ser as metas para daqui a 20, 30 anos termos realmente uma sociedade mais capacitada, com mais conhecimento e logo com mais capacidade de criar inovação e mais riqueza e logo um país mais próspero? Eu acho que nós, para conseguirmos transmitir entusiasmo pela matemática aplicada, nós temos que ter entusiasmo nós próprios e transmitir esse entusiasmo. E eu acho que nós aqui em Portugal temos falta de um núcleo vibrante em modelação matemática, matemática aplicada às ciências biológicas, às ciências sociais, e nós tendo esse núcleo, digamos, chamemos um instituto, um lugar onde se fizesse investigação, desde a investigação mais fundamental de quais são os modelos mais adequados para responder a este tipo de questões ou àquela, até à prestação de serviços em situações de crise, como foi agora esta necessidade que nós vivemos, até projetos de ciência cidadã. Eu há uns anos eu estive no Instituto Gulbenkian de Ciência a liderar um grupo de investigação durante 14 anos e nos primeiros anos disto, em 2005, se não me engano, 2005, 2006, nós criámos um projeto de ciência cidadã que era um projeto cheio de vida, chamava-se GripNet.
aquilo que nós fazíamos, criámos um website e convidávamos as pessoas a participar. Portanto, nós estávamos muito na comunicação social, porque tínhamos que recrutar participantes, portanto, as pessoas tinham que saber da existência desse projeto. Então, as pessoas inscreviam-se, todas as semanas iam lá, viam a newsletter, diziam que sintomas é que tinham tido que pudessem estar relacionados com a gripe durante aquela semana, fazíamos jogos para crianças e havia todo esse dinamismo e toda essa vida em torno da biomatemática, neste caso, da modulação matemática nas ciências da vida. Tendo isso, eu acho que depois facilmente se contamina os currículos escolares. Eu acho que é muito difícil mudar o currículo escolar sem haver todo este contexto que ajude a dar força e dar vida a esse programa. Porque as pessoas já estão ocupadas, já têm as suas tarefas, já têm os currículos e é muito difícil, de repente, terem mais uma tarefa que, no fundo, é grande, como esta, em adição a tudo que já têm. Portanto, é preciso força nova, não é? Sim, eu concordo. Eu acho que a primeira fase, e eu sendo um cientista também, além de ser professor, é reconhecer se existe ou não um problema. Se existe um problema de falta de conhecimento na sociedade, e se pensarmos que isso é evidente em Portugal, que eu acho que tem alguma evidência disso, só reconhecendo que há o problema é que podemos endereçar esse problema e criar realmente condições para que exista no futuro uma criação de uma sociedade ou um desenvolvimento de uma sociedade que tem mais conhecimento e trabalhadores realmente com outro tipo de valências do que aqueles que se calhar temos hoje. E isso pode ser refletido em Portugal ser realmente um dos países da União Europeia em que a classe trabalhadora é das classes trabalhadoras em que existe uma percentagem muito baixa de pessoas que terminaram o ensino secundário. E dá-me a sensação que muitas das nossas universidades em Portugal são escolas onde onde o aluno vai ter aulas com um professor. Eu não sei como é que é em Strathclyde, na Universidade do Texas, mas aqui em Cambridge a minha carga horária, ou seja, a porcentagem do meu tempo a lecionar é 10% do meu tempo, 90% prende-se com a investigação. E quanto melhor for a minha investigação, acho eu que melhor conseguimos passar conhecimento às novas gerações e dar-lhes o entusiasmo pelos temas mais prementes que são necessários, para os quais são necessários criar novo conhecimento, seja conhecimento básico, como disse a Maria Manuel Mota, seja conhecimento básico que depois também permite criar as ferramentas para explorá-lo do ponto de vista de inovação e de comercialização. Portanto, isto está tudo muito interligado e é preciso uma estratégia bem coordenada para que se consiga fazer isso e criar estes pontos do conhecimento. George, I would like to ask you if you had the chance to create policy of what you think is going to be important and could change the perception in our society, could prepare to be in better shape in 20, 30 years, what would you advise, particularly in the context of Portugal? Well, I think Portugal shares some aspects of the United States. One of the big advantages it has is a health program that embraces everyone in terms of health coverage. But the issue that the United States is having, I know some countries in Europe is also having people not wanting to get vaccinated because they think they put themselves at risk. And that means that there isn't a broad understanding of risk analysis. And the biggest transforming effect of health in the last century or so has been vaccination and resistance from infectious diseases. So I think that piece and the type of system that Ron DePino described, basically much more information of understanding what are the determinants of health and getting beyond, for the United States part, and I think it's less of an issue in Portugal, getting beyond the news bites of saying something's global warming or climate change or racism, and really understanding what are the determinants that one can change.
Is it lack of education? Is it nutrition? Is it healthcare, etc.? Going beyond that and using evidence-based solutions to improve health, increase cost effectiveness. I think those are very important. And those are the types of policies that the government can implement and can save money. But even that should be studied carefully. Thank you so much. Estamos quase no tempo limite deste painel. Uma coisa que eu gostava de também endereçar muito brevemente é o facto de, em Portugal, não haver carreiras clínicas que também envolvam investigação. Não está previsto um médico poder dedicar-se 50% do seu tempo à clínica e 50% à investigação. Isto é algo que é muito importante e aqui em Cambridge é algo que eu tenho alguns colegas, alguns deles até portugueses, onde são clinical professors, em que dedicam parte do seu tempo à investigação e parte do seu tempo na clínica. Isto é muito importante porque também permite uma maior proximidade com o conceito de inovação e de investigação com a clínica. E isto é fundamental, permitindo fazer ensaios clínicos, permitindo fazer uma série de desenvolvimentos que realmente estão na base da razão pela qual vacinas como a vacina que nós chamamos de vacina de Oxford, que é agora desenvolvida pela AstraZeneca, uma vacina Moderna, são as razões pelas quais elas foram desenvolvidas nos sítios onde foram. Eu penso que gostava de fazer um wrap-up deste painel. Nós discutimos que realmente uma educação que não é apenas uma passagem de uma série de matérias, mas que também envolve uma passagem de conhecimento e dar ferramentas, até do ponto de vista multidisciplinar, para permitir que os indivíduos consigam utilizar essas ferramentas para resolver problemas é algo muito importante e é uma mudança, eu até vou aqui talvez exagerar, mas é uma mudança de paradigma no ensino que é preciso realizar em Portugal. A Gabriela falou imenso sobre a necessidade, ou seja, da importância da matemática e dos números. Não é só evidente em disciplinas como a física e na matemática e na química, mas é evidente em quase todas as disciplinas hoje em dia. E claramente conseguir passar a resolver problemas da aula de matemática, a usar a matemática para resolver problemas reais, é algo fundamental nos currículos futuros. Algo que o Jorge também mencionou, que é muito importante, no caso desta doença causada pelo SARS-CoV-2, é entendermos qual é o estado de saúde das nossas sociedades, quais são realmente as doenças que se estão a tornar muito prevalentes e que podemos eficazmente e através da prevenção evitá-las. Estamos a falar de algumas doenças neurológicas, estamos a falar especialmente de doenças que são uma consequência da obesidade, que eu creio ser um dos maiores problemas que teremos nos próximos anos. Realmente a mortalidade por doenças de coração, da diabetes e da obesidade diretamente é muito elevada, é algo muito grave, eram números muito interessantes da população a ouvir para realmente criar consciência do problema que temos aqui. E outra coisa também que principalmente é de realmente tornar as nossas universidades menos escolas e mais centros de criação de conhecimento que também ensinam. Isto é algo que eu defendo, vem da minha formação de quando vim estudar nos últimos anos da licenciatura para Oxford, e antes fiz doutoramento, e agora também aqui na Universidade de Cambridge, é algo que eu acho que é fundamental. Com isto, eu gostava de dar um último momento para a Gabriela, se ela quiser adicionar algo aqui à mensagem, às mensagens que nós conseguimos deixar aqui neste painel. Pronto, se calhar vou só aqui fazer uma analogia. Eu acho que deve ser evidente, vou dizer uma coisa que é óbvia. Eu acho que de facto a educação é a melhor vacina contra a desinformação. Portanto, numa população educada a desinformação não se propaga, portanto é a melhor vacina contra isso.
Não posso concordar mais. George, you want a final saying from this panel? Something you'd like to leave us with? Thank you. I think we need to use this opportunity of COVID to actually advance the health and education of the most vulnerable in society and increasing the resilience across the board for all of us. This is a great message. I couldn't agree more. Thank you so much, George. Thank you so much, everyone. Obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui e espero que tenhamos discutido temas interessantes e que certamente podíamos ter ficado aqui durante bastante mais tempo. Mas uma mensagem é que educação, formação, inovação, comercialização, estes temas estão claramente interligados e é muito importante ter uma visão interligada destes temas. E são extremamente importantes na prosperidade das nossas sociedades, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista económico. Obrigado a todos.